Pessoal, segunda parte, mandado de injunção. Comentários, aspectos processuais, legais. Artigo 11. A norma regulamentadora superveniente, ou seja, entrei com mandado de injunção, o juiz acionou lá o órgão responsável pela criação daquela lei, federal, União, estadual, Assembleia Legislativa ou municipal, Câmara dos Vereadores. Ela produziu a lei que estava faltando. Eu queria exercer um direito, eu tinha o direito, mas não tinha lei, uma lei específica, né? Lei complementar. E aqui está dizendo o seguinte: a norma regulamentadora superveniente, criada depois do mandado de injunção, produzirá os efeitos ex nunc, ou seja, a partir da criação dela. Tá? Até porque antes não tinha. Então, a norma regulamentadora superveniente, após o mandado de injunção, produzirá efeito, sua eficácia ex nunc em relação aos beneficiados por decisão transitada em julgado, salvo se a aplicação da norma editada lhes forem mais favorável. Ou seja, salvo se a aplicação da norma editada lhes for mais favorável. Olha só, o que quer dizer o seguinte: eu entrei com mandado de injunção, coletivo ou individual, vou falar do coletivo daqui a pouco, e saiu lá, obrigando a fazer a norma regulamentadora. Então, os efeitos dessa nova lei, né, foi criada para isso, para poder exercer meu direito, o efeito é nunca. A partir dali, quem entrou vai ter o direito. Ou seja, a partir daquela data ali, dia 15 do mês tal, quer dizer, então mas não tem efeito lá retroativo que... Não. O artigo 11 ele é bem claro. A norma regulamentadora superveniente, ou seja, que veio posteriormente ao mandado de injunção, produzirá efeitos ex nunc em relação aos beneficiados por decisão transitada em julgado. Veja, sentença é uma coisa, tá? Sentença ou decisão transitada em julgado é outra. Qual é a diferença? Muito simples. Sentença, você vai recorrer. Quem perdeu ali, se for o órgão coautor, né, que deveria criar a lei, vai recorrer e tal. Agora, decisão transitada em julgado ou sentença transitada em julgado, não cabe mais recurso. Não, vamos falar aqui de ação rescisória, por favor. Vamos ficar nesse âmbito aqui. Então, vamos voltar aqui. Decisão transitada em julgado, não cabe mais recurso. Então, o que acontece? Só a partir daí é que vai ter os efeitos ex nunc da norma regulamentadora superveniente. Entrei com o pedido, né, com a petição inicial. Qual o nome da minha petição inicial? Mandado de injunção. Entrei, olha, eu quero exercer um direito e estou dependendo da confecção de uma lei, da produção de uma lei, né, processo legislativo, mas está em mora. Né, o órgão responsável está moroso, está em mora. O órgão lá recorreu. Eu aqui também contestei. O órgão contestou, deu sua defesa lá, me chamou aqui para responder, foi até onde? Decisão transitada de julgado a meu favor. Mandou lá o tribunal, enfim, o grau de recurso, onde é que for, decisão transitada de julgado, né? Porque a sentença está dada pelo juiz de primeiro grau, né? Decisão ali, a primeira decisão é monocrático, né? Juiz singular, primeira instância. Decisão transitada de julgado, foi para os tribunais que tinha que ir e saiu a decisão lá. Parágrafo único do artigo 11. Estará prejudicada a impetração de quê? Mandado de injunção, se a norma regulamentadora for editada antes da decisão. O que quer dizer com isso? É a mesma coisa no final do artigo 11. Aqui, ó. Artigo 11 diz o seguinte, o finalzinho. Salvo, exceto, se a aplicação da norma editada lhes for mais favorável. Por que ele está dizendo isso aqui? Porque eu entrei com a ação aqui, primeira instância aqui, a outra parte recorreu até a decisão final, vai que o órgão, a Assembleia Legislativa, no caso, edita a lei. Ah, meu amigo, cara, essa lei que foi editada é mais benéfica, então eu vou esquecer aqui a norma regulamentadora superveniente, porque eles, nesse inteirinho do processo aqui, eles lançaram uma norma aqui, ó, salvo se a aplicação da norma editada lhes for mais favorável, ou seja, foi editada, porque quem recebe a petição inicial, a contestação, é o órgão lá, o órgão jurídico lá. Enquanto isso, a Assembleia está com seus trabalhos normais, o Congresso Nacional
trabalhos normais, a Câmara de Vereadores, trabalhos normais. E, de repente, eles estão tratando de quê? Na pauta dessa lei, dessa omissão da lei. Eles não estão lá sabendo dos processos que estão correndo lá no órgão. Então, por isso que ele diz aqui, artigo 11, finalzinho, salvo se a aplicação da norma editada lhes for mais favorável. Aí tá, ele vai comparar, pô, cara, essa norma aqui que foi editada pela Assembleia Legislativa, desconhecendo lá do seu setor jurídico que está respondendo ao mandado de injunção pela ausência dela, tá melhor do que a gente quer. Entendeu? Aí vem o parágrafo único. Estará prejudicada a impetração do mandado de injunção se a norma regulamentadora for editada antes da decisão. Antes da decisão transitada em julgado, entrei aqui em primeira instância, o setor jurídico recorreu, contestou, recorreu, vem daqui até essa... O parágrafo único diz aqui, estará prejudicada a impetração se a norma é... Por quê? Porque perdeu o objeto. Qual é o objeto do mandado de injunção? O objeto, o fato gerador do mandado de injunção é a omissão legislativa. A partir do momento que a lei surge, por quê? Porque o setor jurídico é independente do parlamento lá, da Assembleia Legislativa. Não tem como aqui a Assembleia Legislativa, nós recebemos um processo aí e temos que responder o mandado de injunção. Não, eles estão no trabalho dele, o setor jurídico que se vire. Então, o que acontece? O parágrafo do artigo 11, ele é claríssimo. Estará prejudicada a impetração se a norma regulamentadora for editada antes da decisão, caso em que o processo será extinto sem resolução do mérito. Ou seja, o que acontece? Está lá em última instância lá. Antes de sair a decisão transitada em julgado, está em última instância. Olha, a lei já entrou em vigor para que as pessoas possam exercer o direito. Referente a esse tema aqui, em grau de recurso. O que vai acontecer com o tribunal? Ele vai dar uma sentença terminativa e não definitiva. A sentença terminativa, por quê? Porque ele não vai julgar mais o mérito. Porque perdeu o objeto. O objeto, o fato gerador do mandado de injunção, é a ausência, omissão de uma norma legislativa para que eu possa exercer o meu direito. A partir do momento que essa lei apareceu e supre todas as minhas necessidades, pô, é isso aqui mesmo, essa lei aqui, pô, até que enfim e tal. Ou seja, vai julgar o quê? Vai mandar... Aí olha só como seria um contrassenso. O tribunal vai falar assim, olha, que faça uma lei, aí o Congresso, a Assembleia Legislativa, a Câmara... Não, nós já fizemos. Está aqui. Quer dizer, perdeu o objeto. Por isso que ele dá o quê? Uma decisão terminativa. Só que detalhe, decisão terminativa não julga o mérito. Podendo você, de repente, se essa lei, né, que foi editada, como eu já falei, o parlamento, o plenário, ele não tem nada a ver com o setor jurídico, não. Ele, de repente, estava em pauta aqui, ele nem sabia que estava recebendo uma ação sobre isso. Ou seja, eles editam essa lei aqui, mas se essa lei for prejudicial em alguma coisa, aí, como foi uma decisão terminativa, eu posso entrar de novo, tá? Para mudar alguma coisa, né? Contestar ela de alguma forma. Porque não foi uma decisão definitiva do mérito. Tá? Ele deu uma decisão terminativa. Por quê? Porque perdeu o objeto. O fato gerador é a omissão da lei. A partir do momento que a lei surgiu, beleza? O importante é você entender que a lei não surgiu por causa do mandado de injunção. Vamos fazer essa lei aqui, porque entrou um mandado de injunção aqui, que essa lei está omissa, que a gente não fez essa lei. Vamos fazer. Não é assim. O setor jurídico está aqui. Tanto do Congresso Nacional, a Assembleia Legislativa, e o Parlamento está aqui. O Congresso está aqui, a Assembleia está aqui, a Legislativa, a Câmara dos Vereadores está aqui, fazendo. De repente eu estou em pauta. E de repente eles, realmente, os funcionários há um tempão pedindo essa lei, vão fazer aqui, desconhecendo que lá no setor jurídico já tem um mandado de injunção. Então, a partir do momento, artigo 11, inciso, parágrafo único, está prejudicada a impetração, é como se tornasse sem efeito o mandado de injunção. Por quê? Estavam pedindo o quê? A criação da lei, a lei foi criada. Então não adianta a gente decidir aqui. Decido que o setor tal faça a lei, a Câmara faça a lei. Não precisa, porque eles já fizeram. Beleza? Acho que fique claro. Artigo 12. O mandado de injunção coletivo. Nós não temos o MS coletivo, mandado de segurança coletivo. O mandado de injunção também pode ser individual e coletivo. Tá? Então vamos lá. Legitimidade ativa e passiva para entrar com um mandato com MI coletivo. Bom, inciso 1. Ministério Público, quando a tutela requerida for especialmente relevante para a defesa da ordem pública, olha a gama, defesa da ordem jurídica,
do regime democrático ou dos interesses sociais ou individuais indispensáveis. Ou seja, interesses difusos e coletivos. E a gama aqui é bem maior. Então aqui ele não está como fiscal da lei, fiscal do direito, de todo o direito, tá? Toda a Constituição. Inciso 2 do artigo 12, por partido político, com representação no Congresso Nacional, para assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas de seus integrantes, ou relacionados com a finalidade partidária, ou seja, na sua praia ali, política, tá? Alistamento eleitoral, impugnação disso, tá? Suspensão daquilo, referente à finalidade partidária. Inciso 3 do artigo 12, por organização sindical, entidade de classe ou associação, que agora também inclui quem? Os sindicatos, tá? Aqui o artigo 11, inciso 3, fala somente de organização sindical, entidades de classe e associação, mas também nós vamos incluir aí os sindicatos. Legalmente constituídos, com estatuto registrado no Ministério Público do Trabalho, em funcionamento, agora não é mais Ministério Público do Trabalho, né? Ministério da Justiça, daqui a pouco muda de novo, enfim. Em funcionamento pelo menos um ano, para assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas em favor da totalidade ou de parte dos seus membros associados. Por isso que, às vezes, a decisão do mandado de injunção vai atingir só aquelas pessoas ali. Ou seja, organização sindical, entidade de classe, não dá para ela ser erga homens. Ela vai ser interparte, só aquelas partes ali envolvidas ali. Quem entrou com mandado de injunção. Tá legal? Na forma de seus estatutos, desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada para tanto autorização especial. Artigo 12, inciso 4. Pela Defensoria Pública, quando a tutela requerida for especialmente relevante à promoção de quê? Direitos humanos. Defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados, hipossuficientes, idosos, tá? Também na forma do inciso 74, artigo 5º da Constituição, que nos diz o seguinte: o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita. Está lá no artigo 5º, inciso 74, aos que comprovem insuficiência de recursos. Parágrafo único do artigo 12, os direitos, a liberdade e as prerrogativas protegidos por mandado de injunção coletivo são os pertencentes indistintamente a uma coletividade indeterminada de pessoas ou determinada por grupo, classe ou categoria. Aí que está. Coletividade indeterminada, assunto sobre soberania, nacionalidade, ou pessoas determinadas por grupos, organização sindical, entidade de classe, associação, sindicatos, tá? Ou determinada por grupo, classe ou categoria. Finalzinho aqui do inciso 4, artigo 12. Artigo 13. No mandado de injunção coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente às pessoas integrantes da coletividade, do grupo ou da classe ou da categoria substituídos pelo impetrante sem prejuízo do disposto. Ou seja, vai ser substituído pelo impetrante. Quem é o impetrante? Partido político. Aí vai atingir os interesses daqueles filiados ali do partido, para exercício de direito, liberdade. Impetrante, seja organização sindical, ou seja, vai abranger quem? O resultado do mandado de injunção. Aquelas pessoas ali, eu quero tirar férias e tal, aquele setor ali. De repente você é autônomo, você trabalha todo, você não precisa de férias, trabalha direto. Mas às vezes você é funcionário público, vinculado a algum órgão e tal. E você, aquela decisão do mandado de injunção, daquele direito, vai atingir a você. Então você diz aqui no artigo 13, no mandado de injunção coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente às pessoas integrantes da coletividade, do grupo ou da classe ou categoria substituídos pelo impetrante. Quem vai ser impetrante? Vai ser o órgão, o sindicato, para representar aqueles funcionários. Vai ser a associação, tá? A entidade de classe. Vai lá, vai representar 500 pessoas, 200 pessoas, enfim. Parágrafo único do artigo 13. O mandado de injunção coletivo não induz litispendência. O que é litispendência? Eu estou aqui com o meu dicionário jurídico. Litispendência, coexistência de duas ações ainda não decididas definitivamente, tá? Não tem decisão do mérito, que tenham identidade de partes, causa de pedido e pedidos idênticos, né? A citação válida induz litispendência da ação com todas as demais idênticas, ou seja,
ou seja, posteriormente ajuizados. E quer dizer o seguinte: você é trabalhador e tal. O que você faz? Você quer exercer um direito, entra com mandado de injunção. Mas também o sindicato entra. E você também está lá, seu nome está lá. Ah, vamos fazer aqui a relação das pessoas que querem. Quer dizer, você tá com uma individual, um mandado de injunção individual e o mandado de injunção coletivo. Aí ele vai dizer o seguinte, parágrafo único do artigo 13, importante. O mandado de injunção coletivo não induz litispendência. Você não pode correr nas duas raias, não. Tá? Não induz litispendência em relação aos individuais, mas os efeitos da coisa julgada não beneficiarão o impetrante que não requerer a desistência da demanda individual no prazo de 30 dias. Ou seja, você vai ter que sair daquela mesma pedido, mesma demanda. Pô, vou correr aqui, eu vou entrar com mandado de injunção individual e o meu sindicato, meu nome está lá, que eu também quero. Eu vou estar aqui no meu sindicato. Não, meu amigo. Tu vai ter que abrir mão aqui, né? Até porque, pô, não tem como. O judiciário, aí tu arrebenta o judiciário. Aí não tem. Imagina, a pessoa é de uma entidade de classe, de um sindicato, né? Organização sindical. Aí ele entra individual e entra com o sindicato. Ele entra individual e entra com a associação. Ele entra individual e entra com a entidade de classe. Pô, cara, haja juiz, haja poder judiciário para isso, não. Aí o artigo 13, ele diz o seguinte: finalzinho aqui, os efeitos da coisa julgada não beneficiarão o impetrante que não requerer a desistência da demanda individual no prazo de 30 dias, a contar da ciência comprovada da impetração coletiva. Porque acontece o caso da pessoa entrar, né? Funcionário da Petrobras, por exemplo. Entrou e tal, beleza. Daqui a pouco ele recebe um aviso lá do sindicato. O sindicato entendendo que o direito, o setor jurídico falou que nós vamos entrar aqui com mandado de injunção. Opa, eu tomei ciência disso aqui. Eu tenho que ir lá cancelar o meu mandado de injunção individual. Porque tem o mesmo fato gerador, o mesmo objeto, né? As mesmas partes contra aquele órgão ali que está me impedindo, não criou uma lei para que eu possa exercer meu direito, tá? Então aqui o artigo 13 ele diz, meu amigo, se o mandado de injunção coletivo der positivo e ganho de causa, você que entrou individual tu vai perder. Pronto, falei. A não ser que no prazo de 30 dias a conta da ciência comprovada da interpretação coletiva. Pô, você teve ciência, teve um AR lá na tua casa, lá foi o sindicato te mandou, olha, o sindicato vai entrar com mandado de injunção em favor do direito de receber aquela verba, não sei o quê, aquele direito, não sei o que, de receber aquela diferença percentual. Já faz isso para quê? Se você entra com mandado de injunção individual, meu irmão, tira. Porque é o seguinte, os efeitos da coisa julgada não beneficiarão o impetrante que não requerer a desistência da demanda no prazo da demanda individual do mandado de injunção, né? Demanda individual do MI, mandado de injunção, no prazo de 30 dias. Artigo 14, aplicam-se subsidiariamente o mandado de injunção as normas do mandado de segurança. Se tiver alguma lacuna, você vai usar o mandado de segurança, você vai usar o Código de Processo Civil, tá? Enfim. Estou com o tempo aqui. Lembrete. Bom, na petição inicial vai constar prova pré-constituída. Por isso que eu sempre falo. Mandado de segurança, direito líquido certo. Sai dessa. Mandado de segurança, direito líquido certo. Habeas data, direito líquido certo. Mandado de injunção, direito líquido certo. Habeas corpus, direito líquido certo. Por quê? Aqui, ó. MS. Mandado de segurança. Habeas data, que já tem uma aula aí compartilhada, meu estudo. E o mandado de injunção, prova pré-estabelecida. É um direito líquido certo. Eu tenho direito a me aposentar. Só que estou esperando uma lei específica. Eu tenho direito a essa porcentagem do meu salário. Só que eu estou dependendo de uma lei específica e, eu não estou conseguindo exercer meu direito. Né? Estou sendo impedido. Eu quero fazer greve. Mas lei específica ou lei complementar. Por que ele alterna lei complementar e lei específica? Porque é a mesma coisa. Lei complementar, por quê? Vai ter código diferenciado, né? O assunto é um assunto específico. Então, quando a pessoa da Constituição fala assim, lei específica, já sabe que é lei complementar. Se for assim, agora fazendo um recorte aqui, a lei
não sei o que. A lei disporá, qual lei? Lei ordinária. Porque se é lei complementar, ele vai ter que falar expressamente. Lei complementar, lei específica, quórum de votação diferenciado, tá? Então, isso é importante a gente saber. Se a Constituição, porque é lei tal, lei ordinária. Se for lei complementar, assunto específico, quórum diferenciado, pela temática, vai estar dizendo lei específica, disporá sobre, lei complementar, disporá sobre. Beleza? O que mais tem aqui? O pedido de participação do representante do Ministério Público, assim como a fixação da competência em razão da categoria funcional da autoridade coatora. Isso aqui vai estar onde? Vai estar nos nossos pedidos, tá? Então vamos lá. Nos teus pedidos, tá? Detalhe. Vai ter também o cabimento aqui no MI, assim como a habeas data. O que vai ter no cabimento? O artigo 5º, inciso 71, no teu cabimento, na lei tal. Porque o teu caso pede isso, que seja um mandato de injunção, tal, quer dizer, seu direito, então tu vai ter que botar aqui. Registra ao impetrante o cabimento da presente ação constitucional, a fim de sanar a omissão, né, da norma regulamentadora que me impossibilita a exercer um direito, tá? O exercício de um direito constitucional, direito de greve, artigo 37, inciso 7º lá, eu tenho direito, só que não tem uma lei específica ainda. Então, quer dizer, o cabimento é o artigo 5º, inciso 71, e você vai citar também a lei constitucional 13.300. Olha só, detalhe importante, cabimento é um tópico, tá? Tópico 1, ou inciso 1, ou do cabimento, enfim. Tem gente que bota tal, ou então do cabimento. É um tópico. Da substituição processual é outro tópico. Por que, Mauro? Porque não é individual. Substituição processual é o quê? Quando for coletivo. Da substituição processual, tá? Quando for entidade de classe, quando for sindicato, quando for organização sindical, partido político. Ou seja, está substituindo uma galera. Para que não tenha um monte de individual, mesmo assunto. Não precisa. Tem um sindicato? Aí tem. Tem uma entidade de classe? Tem. Então é o seguinte, da substituição, cabimento, tá? Cabimento, artigo 5º, 71 e a lei 13.300 de 2016, tá? Tu vai citar lá. Da substituição processual. Por quê? Porque é um mandato de injunção coletivo. Simples assim. Aí tu vai botar lá, substituição processual. Por quê? Porque está substituindo, já tem um sindicato aí, tem uma entidade de classe aí, tá? Inicialmente, registro impetrante está atuando no presente feito na qualidade de substituto processual. Mandato de injunção coletivo. Aí tu vai vir trazer dos fatos, pererê e tal. Do direito, vai colocar a competência, vai colocar, claro, fundamentalmente você vai ter que colocar artigo 5º, inciso 71, vai a 13.000 e pouco, vai citar aqui, no caso, se for um direito, tiver lá no direito de greve, artigo 37, isso aí do direito, ou dos fundamentos jurídicos, tá? A parte agora interessante, receita de bolo, fazer miojo, água quente, botou miojo, 5 minutos, tá pronto. Dos pedidos, em face disposto, requer a vossa excelência. Feijão com arroz. Letra A, notificação, que notifica os coautores. Aí tu vai ver. Presidente da Câmara, que tinha que fazer, dos vereadores. Senado Federal. Aí tu bota o Congresso Nacional ou o presidente da Câmara dos Deputados. Tá? Prazo de 10 dias, que tá na lei. Tu vai ler lá, uma lei pequena, do artigo 1º ao artigo 15º. Letra B, notificação do ilustre representante do MP. Quem é o representante do Ministério Público? O promotor de justiça ou parte, tá? Notificação do representante, quer dizer, o promotor de justiça ou parte representa o Ministério Público. Letra D, a procedência dos pedidos. Pô, cara, meus pedidos têm que ser procedentes, porque eu estou com a prova aqui que eu tenho direito, né? Prova estabelecida, eu tenho direito, mas eu não posso exercer porque tem uma omissão legislativa. Procedência dos pedidos para declarar a morosidade do órgão, né? Órgão, poder, autoridade, na elaboração de uma lei específica para que eu possa exercer. Pô, procedente do meu pedido. Letra E, juntada de prova pré-constituída do anexo. Pô, não vai ter jeito, cara. Mandado de segurança.
Habeas data, mandado de injunção, tem a prova pré-estabelecida, cara. Tá aqui, ó. Por isso que é direito, líquido e certo. Tá aqui, ó. Eu tenho direito, mas foi dado indeferido, porque não tem uma lei. E, importante, igual habeas data, o artigo 19 lá da lei do habeas data. O habeas data ele tem uma prioridade se na pauta lá não tiver habeas corpus e mandado de segurança. Aqui também nós temos aqui, ó, prioridade da tramitação, tá? Beleza? Fechamos aqui. Um abraço, até outro remédio constitucional aí. Um abraço.